De volta com o regimento interno e para finalizarmos os vice-presidentes do TJ, vamos analisar, o artigo 31, as competências, as incumbências, melhor dizendo, do terceiro vice-presidente do TJMG. Vejam só, artigo 31, cabe ao terceiro vice-presidente, inciso 1º, substituir o segundo vice-presidente. Inciso 2º, substituir o primeiro vice-presidente na ausência ou impedimento do segundo vice-presidente. Inciso 3º, substituir o presidente na ausência ou impedimento do primeiro e do segundo vice-presidentes. Lógico, gente? Inciso 1º, 2º e 3º nem precisava constar, como 3 incisos separados, subentende-se pelo fato dele ser terceiro vice-presidente. Mas tudo bem, tá? Inciso 4º, como eu já disse, já comentei com vocês, marquem, é a competência jurisdicional mais importante do terceiro vice-presidente, tá? Exercer a presidência no processamento dos recursos ordinário, do recurso extraordinário, do recurso especial, tá? Lembrando que o recurso ordinário citado aqui e o recurso especial é para o STJ e o recurso extraordinário, obviamente, para o Supremo Tribunal Federal, tá? Então ele vai exercer juízo de admissibilidade, tá? E ele vai exercer também o processamento, a presidência no processamento dos respectivos recursos. Agora eu tenho que lembrar o seguinte, a competência jurisdicional dele aqui no caso é residual. Quando for referente a acórdãos, as decisões da primeira até a 8ª Câmara Civil e do órgão especial, a competência jurisdicional é de quem? Nós já vimos, do primeiro vice-presidente. Agora, quando for dos demais órgãos do TJMG, de uma Câmara Criminal do TJ, por exemplo, de um grupo de câmaras criminais do TJ, por exemplo, essa competência jurisdicional de exercer o juízo de admissibilidade, o processamento dos recursos para o STJ, para o Supremo, vai ser uma competência jurisdicional de quem? Do terceiro vice-presidente, tá? Não se esqueçam de comparar a competência jurisdicional aqui do terceiro vice com a competência jurisdicional do primeiro vice. É o inciso 4º, tá? De ambos os artigos. O 29, inciso 4º, primeiro vice-presidente. O 31, inciso 4º, terceiro vice-presidente, tá? É sem dúvida aí, o comparativo mais provável, possível que a gente deve ter entre primeiro vice e segundo vice-presidente, tá? Então saber como que é a divisão dessa competência jurisdicional entre eles, tá? Vejam só, o texto do inciso 4, só para a gente ratificar tudo isso que eu estou dizendo e que já disse lá no 29, inciso 4º, tá? Exercer a presidência no processamento dos recursos ordinário, especial e extraordinário e dos agravos contra suas decisões interpostos perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a competência do primeiro vice-presidente. Qual é a competência do primeiro vice-presidente? Exercer a mesma competência descrita aqui, mas com relação a recursos contra acórdãos da primeira até a 8ª Câmara Civil e também acórdãos do órgão especial. Tá? Marquem o inciso 4º e não deixem de assistir a aula sobre o artigo 29, inciso 4º também, tá? Bem, inciso 5º, marquem a superintendência do terceiro vice, a área de gestão e inovação do TJMG, tá? Então vejam só, inciso 5º, tá? Exercer, respeitada a competência do presidente, que é o superintendente geral, a superintendência da gestão de inovação. Então quem é o superintendente da gestão de inovação? Terceiro vice-presidente. Quem é o superintendente judiciário? Primeiro vice-presidente. Quem é o superintendente da EGF, da Escola Judicial? Segundo vice-presidente. Quem é o superintendente geral? O presidente do TJ. Quem é, obviamente, o superintendente da corregedoria, o corregedor-geral de justiça. Não errem isso, pelo amor de Deus, tá? É ponto garantido em concurso público. Inciso 6º, marquem o inciso 5º, apesar de ser óbvio aí, é sempre importante, tá? E marquem também aqui, o inciso 6º. Vejam só o que nós temos aqui, Inciso 6º. Exercer o gerenciamento e a execução dos projetos de conciliação em primeira e segunda instâncias, salvo os relacionados a precatórios, cuja competência é exclusiva do presidente, O regimento foi autoexplicativo. Nós já vimos isso. Falei de precatório, falei de competência do presidente, de competência jurisdicional do presidente, inclusive a promoção da conciliação no âmbito dos precatórios, tá? Agora, e quando não for precatório? E quando for ações de conciliação no âmbito da Justiça de primeira instância, projetos de conciliação do Tribunal de Justiça,
o projeto referente aos juizados de conciliação, os juizados informais de conciliação, as centrais de conciliação que nós estudamos no artigo 8º-A da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Quem que vai ser, né, o responsável por exercer o gerenciamento e a execução dos projetos de conciliação em primeira e segunda instâncias, salvo os relacionados aos precatórios, cuja competência é exclusiva do presidente, terceiro vice. Então falei de conciliação, falei de um mutirão ali, por exemplo, para tentar promover a conciliação de processos em uma determinada comarca que está com excesso de processo, falei de uma ação no gerenciamento, com gerenciamento e execução da terceira vice-presidência, tá? Uma importante função, se a gente for parar para pensar a necessidade existente no Poder Judiciário, né, de aumentar aí, né, a vazão dos julgamentos, né, de dar conta da demanda excessiva de processos sempre existente, tá? Então é uma função das mais importantes aí, né, no âmbito de pensar o Judiciário, no âmbito de planejamento e administração da Justiça, até mesmo, né, méritos aí para a terceira vice-presidência, inclusive, tá? Então, ó, inciso 6º, pode ter a sua cobrança, é uma questão importante, mas acredito que se forem cobrar alguma coisa com relação ao terceiro vice-presidente, tá? É essa divisão que ele faz com relação ao juízo de admissibilidade e o processamento dos recursos, né, para o STJ e para o STF, tá? Foco aí no inciso 4º, mas não se esqueçam das outras também. Parágrafo único, que diz respeito não apenas ao terceiro vice, mas aos demais vice-presidentes. Vejam só a regra prevista no parágrafo único. Em caso de ausência ou impedimento de todos os vice-presidentes, se necessário, serão os autos encaminhados ao desembargador mais antigo presente no tribunal. Então vejam só, em caso de ausência ou impedimento de todos os vice-presidentes, não estão presentes, não podem participar, né, daquela situação do julgamento, por exemplo, tá? Se necessário, serão os autos encaminhados ao desembargador mais antigo presente no tribunal, ao decano do tribunal, ao mais antigo, gente, enquanto desembargador, volto a dizer, não é o mais velho, não é o mais antigo, não é o mais idoso, é o mais antigo enquanto desembargador, tá? Uma regra que vale não apenas para o terceiro vice, mas, né, envolvendo aí todos os outros vice-presidentes, caso ocorra, caso seja necessário, se necessário, tá? Sinceramente, não acredito muito numa pergunta envolvendo o parágrafo único, não. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, mas como eu disse, o mais importante é o inciso 4º, tá? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, onde nós falaremos a respeito do Corregedor-Geral de Justiça. E falei do corregedor, já disse isso para vocês na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, o corregedor é foda, tá? Porque o corregedor exerce função de fiscalização, de orientação, disciplina e administração, com relação à Secretaria da Corregedoria, mas, sobretudo, com relação à Justiça de primeira instância, tá? Então não se esqueçam que o corregedor é foda. F de fiscalização, O de orientação, D de disciplina, A de administração, sobretudo os voltados para a primeira instância do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Da primeira instância, né, da Justiça Comum do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, com o Corregedor-Geral de Justiça.